pode trazer o consolo e o amparo a toda a família. Irmãos, abram suas Bíblias, texto de Atos capítulo 17. Atos 17, nós iremos ler do verso 10 ao verso 12. Irmãos, há algumas expressões na Bíblia que devem chamar a nossa atenção. Nós, como um discípulo de Cristo Jesus, sempre precisamos pensar no que é uma vida abençoada por Deus. E essa foi a nossa reflexão do domingo passado, domingo à noite. Nós falamos que uma vida abençoada por Deus é uma vida que ouve as exigências de Deus. Nós falamos também que uma vida abençoada por Deus é uma vida que adora a Deus em todos os lugares. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. E falamos também, amados irmãos, que uma vida abençoada é aquela vida que tem valores que honram a Deus. E nós encontramos estas respostas, essas afirmações, biblicamente falando, na vida de Abraão. Abraão foi abençoado por Deus. Ele foi abençoado para abençoar. Ele foi abençoado porque ele ouviu as exigências do Senhor. Ele ouviu a palavra do Senhor. Ele obedeceu ao Senhor. E aonde Abraão chegava, ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Ele não se amoldava às práticas pagãs, ele não fazia como os cananeus. Ele continuava firme na sua adoração ao Senhor, onde ele estivesse. E ele também tinha valores que honravam ao Senhor. Ele era peregrino, ele tinha um alvo, ele tinha um rumo. E a nossa vida abençoada não é por aquilo que nós temos, mas é por aquilo que o Senhor faz em nós. E o Senhor nos abençoa para nós sermos abençoadores. É importante nós pensarmos o que é uma vida abençoada. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos o que é nobreza espiritual. O que significa ser nobre espiritualmente falando? E quais são as evidências de uma vida nobre, de nobreza espiritual? E para isso nós vamos ler aqui esse texto sugerido, Romanos 17, do 10 ao verso 12. Atos dos Apóstolos. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Paulo enfrenta um problema em Tessalonicenses. Ao chegar na sinagoga, a sinagoga era o local onde os judeus que não tinham acesso ao templo se reuniam para louvar, para ler as Escrituras e fazer as suas orações. E Paulo, a pregar na sinagoga para os judeus de Tessalônica, ele sucinta a sua palavra, a sua mensagem, sucinta uma versão tão grande que os irmãos de Bereia acharam melhor tirar Paulo de Tessalônica e enviá-lo para Bereia. E em Bereia, Paulo tem um ambiente completamente diferente, favorável à sua pregação. E o autor de Lucas, ele faz essa distinção entre os judeus de Tessalônica para com os de Bereia, na forma como eles se portaram com a palavra, com a explicação das Escrituras. Os de Bereia eram mais nobres. Essa é a expressão que Lucas usa, porque eles se interessavam pela palavra. Nobreza espiritual, meus amados irmãos. O que é isso? O que isso significa?
Para nós hoje, nobreza espiritual está relacionado com título e muitas vezes com dinheiro. Quem tem título é nobre, quem tem dinheiro é nobre. Quem não tem é ralé, é plebeu. Mas num ponto de vista semântico do significado da palavra, nobreza significa bem-nascido. É um nascimento mais qualificado. Lucas está dizendo, fazendo essa distinção, aqueles que são nobres espiritualmente falando. Esses são bem-nascidos e aqueles que são comuns. O que significa nobreza espiritual? O que é nobreza espiritual? Quando nós olhamos a forma como os bereanos se portaram em relação à palavra, nós vemos aqui três maneiras de como essa nobreza se expressa, se sinaliza. E a primeira forma de evidenciar a nobreza espiritual, meus amados irmãos, é pelo grande interesse pelas Escrituras. Lucas diz que os bereanos tiveram grande interesse pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Os tessalonicenses tinham seus preconceitos, as suas ideias formadas, as suas opiniões formadas. E eles se voltaram contra o apóstolo Paulo. Os bereanos receberam a palavra com interesse. A palavra, em algumas versões, é avidez, mas o sentido grego aqui da palavra é eles receberam a palavra com fome. Grande interesse pela palavra de Deus. Eles não receberam a palavra de Deus com apatia. Eles não ouviram a palavra de Deus como alguém que ouve um programa político no horário eleitoral. Eles tinham sede, eles tinham fome, eles tinham um grande interesse pela palavra de Deus. A marca mais forte de nobreza espiritual é o interesse pela palavra de Deus. Quando Jesus Cristo ele chegou na casa de Marta e Maria, a atitude de Marta foi uma atitude nobre de servir ao Senhor, de colocar a mesa para o Senhor, de preparar um alimento para o Senhor, uma atitude nobre. Portanto, uma atitude mais nobre do que a atitude de Marta foi a atitude de Maria, que sentou aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque ela tinha grande interesse pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é importante servir, é nobre servir, mas nós precisamos servir segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. E para servir segundo a vontade de Deus, nós temos que ter grande interesse pela vontade de Deus. Há uma mentalidade evangélica nos nossos dias que privilegia mais a expansividade do que a reflexão. Ou seja, valoriza mais a celebração, as programações, do que a análise. Valoriza mais o emocionalismo, o misticismo, do que o estudo da palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram, para algumas pessoas, a marca de um culto, uma igreja cheia do Espírito Santo, está no louvor agitado. Está na forma, num culto barulhento, e não na forma como nós nos relacionamos com aquilo que Deus falou. Para muitos, a liberdade do Espírito Santo agir no culto vem através das coreografias, através da liberdade dos gestos que nós fazemos para Deus. Mas, meus amados irmãos, a liberdade para o Espírito Santo agir não está na forma de um culto, não é num culto agitado ou um culto calmo, sereno e tranquilo. A forma que Deus age, a liberdade do Espírito Santo agir, está justamente em nosso coração, na disposição de receber a palavra do Espírito Santo. Quando o nosso coração é terra boa,
para receber a palavra que é do Espírito Santo. 2 Pedro 1:21 está escrito: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. As profecias, as escrituras não foram dadas por vontades humanas, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O autor último das escrituras é as escrituras. E nós temos um relacionamento profundo com o Espírito Santo, é quando nós nos aproximamos das escrituras com grande interesse, com fome, para aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma evidência. O Espírito Santo não vai fazer revelações exóticas e triviais, do tipo, receber aqui uma revelação que você vai receber um carro 0 km. Todo mundo queria receber essa revelação. Só que o Espírito Santo está preocupado com o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, com aquilo que nós temos feito diante do que temos recebido da palavra, na nossa relação com a palavra. Meus amados irmãos, em nenhum lugar no Novo Testamento nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo associado a uma forma de culto, mas nós vamos ver muitos textos a manifestação do Espírito Santo se manifestando através da obra que Deus faz em nosso caráter. A modificação, a transformação, a forma de ser gente, a transformação da pessoa. É quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras com interesse e somos cada vez mais, pelo Espírito Santo, transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos intencionalmente desenvolver esse interesse pela palavra de Deus, porque o interesse pela palavra de Deus é a primeira marca de nobreza espiritual. E a segunda marca, meus amados irmãos, da nobreza espiritual que nós podemos perceber aqui na vida dos bereanos, essa nobreza se verifica pelo exame cuidadoso e diário da palavra. Não é apenas o interesse dominicalmente, apenas na escola dominical ou no domingo, na hora da pregação, mas é todos os dias. Todos os dias, os bereanos, eles examinavam a palavra de Deus. A sua relação não era a relação de um dia. Daquele que leva a Bíblia para a igreja, esquece a Bíblia na igreja e nem leva para casa. Foi como aquela criancinha que chegou para a sua mãe e disse: mãe, hoje eu aprendi na escola dominical que a Bíblia é a palavra de Deus, mãe. É verdade, mãe? Sim, meu filho, é verdade. Então, mãe, por que nós não devolvemos essa Bíblia para ele, já que a gente não usa aqui em casa? Nós precisamos ter uma relação diária com a palavra, examinando a palavra, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. A palavra examinando aqui, no grego, é a mesma palavra que é usada para quando Herodes interroga Jesus Cristo. Herodes está interrogando Jesus Cristo, examinando para saber mais de Cristo. É a mesma palavra utilizada quando o Sinédrio interroga Pedro e João. Com que autoridades vocês fazem isso? É a mesma palavra utilizada para Félix interrogando a Paulo. É interessante, há esse uso aqui e há outros 3 usos, e os usos são jurídicos. É alguém que pergunta, é alguém que examina, é alguém que quer saber a resposta. E Lucas, intencionalmente, ele colocou, eles examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim. Eles examinavam as Escrituras com senso crítico. Eles não aceitavam qualquer lorota. Um grande problema dos nossos dias, que nos intrigam, é que as pessoas, elas ouvem a palavra com passividade, aceitando tudo que diz respeito às Escrituras.
Uma quitanda fecha, alguém aluga uma quitanda, coloca um nome exótico, igreja avivada, carismática, pentecostal, nações em chamas, segundo Atos 2. Aí alguém se intitula como um bispo ou pastor e ensina a Bíblia à sua maneira. E as pessoas ouvem sem um senso crítico, sem verificar, sem ver se aquilo está de conformidade com as Escrituras. Esse é um dos problemas. E um outro problema é quando muitas vezes nós examinamos as Escrituras para sustentar as nossas posições. Nós já temos as respostas. Só queremos encontrar os versículos, os textos para embasar aquilo que nós já temos como posição. E outra forma errada de ler as Escrituras é quando nós lemos as Escrituras procurando um remédio para o outro irmão, procurando uma exortação para um outro irmão. Meus irmãos, a forma mais errada de lermos as Escrituras é lermos as Escrituras procurando solução para os outros. Primeiramente, a palavra de Deus, ela tem que falar aos nossos corações. Ela tem que ferir a nós mesmos e curar a nós mesmos. Então, eles tinham esse senso crítico. A nossa relação com a palavra deve ser um exame diário para aplicar à nossa própria vida. Os bereanos, eles diariamente estudavam a palavra, verificavam a palavra, examinavam a palavra para aplicar às suas próprias vidas. E essa é uma atitude nobre. A atitude nobre é quando nós temos interesse pela palavra. A atitude nobre é quando nós examinamos a palavra diariamente, não apenas no domingo, mas nos outros dias também da semana. E terceiro, meus amados irmãos, uma vida nobre é resultado prático que as Escrituras produzem. Um resultado prático. No versículo 12, nós lemos: E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Gradativamente, o evangelho foi deixando de ter uma fisionomia judaica e muitos gregos foram entrando na igreja. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos. O evangelho deixou de ser apenas uma ideologia dos escravos e um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens começaram a crer. Qual é a praticidade desse texto? O que aconteceu aqui foi muitas conversões. Muitas pessoas começaram a se converter, a terem as suas vidas transformadas. Interesse pela palavra, exame na palavra redundará em transformação de vida ou transformações de vidas. É intrigante quando há pessoas na igreja 10, 20, 30 anos e a gente não percebe mudança. Uma vez um pastor contou uma história de que um irmãozinho na igreja foi dar um testemunho. Testemunho é quando a pessoa fala que lá no mundo ele pintava e bordava, e agora ele se converteu e não faz mais aquelas coisas, e parece que está tão triste, porque não faz mais aquelas coisas. E ele falou que foi um irmão dar o seu testemunho, e ao chegar na frente ele disse para a igreja: quando eu era do mundão, uma vez aconteceu uma experiência comigo. Eu fui à padaria e acidentalmente um homem deixou encostar o cigarro no braço do meu filho. Eu peguei uma garrafa de cerveja e quebrei na cabeça dele. Meus irmãos, eu era assim, valente, mas hoje eu não faço mais porque eu me converti.
Aí perguntaram ao pastor: e aí, pastor, como é que é esse homem? O pastor disse: esse homem, ele não dá mais garrafada no botequim, na padaria, lá fora. Ele dá garrafada verbal nos irmãos na igreja. Mudou o lugar, mudou o tipo de garrafada. A violência era lá fora. Agora é uma violência eclesiástica. Não mudou o temperamento, não mudou o coração. Se a palavra de Deus ela é viva, se ela é eficaz, ela muda o coração, ela transforma o coração. Quando nós contemplamos a palavra, meus amados irmãos, o Espírito Santo vai nos transformando. O que aconteceu aqui com os bereanos foram que muitas pessoas foram se convertendo, sendo transformadas. Pessoas de todas as posições, de todos os gêneros, homens, mulheres, escravos, senhores, ao ler a palavra, ao ter interesse pela palavra, tinham as suas vidas transformadas. Nós precisamos de ter, amados irmãos, esse senso de interesse, de exame, para que assim as nossas vidas sejam transformadas. E todas as vezes que nós ouvirmos uma palavra que nos confronta, não pegue essa porção da palavra e pense para o seu irmão. Ah, se o meu irmão estivesse aqui. A palavra é para você. É como aquela história também de uma igreja grande e o pastor estava pregando sobre o bom relacionamento, sobre o bom convívio entre os irmãos. E tinham dois irmãos que estavam brigados e eles não se viram no culto. Terminou a palavra, um chegou para o pastor e disse: pastor, que palavra boa, pastor, que palavra abençoada. Pena que fulano não estava aqui, pastor. Aí depois o celular do pastor toca no carro, ele atende o celular, é o outro irmão. Pastor, que palavra abençoada. Pena que Beltrano não estava na igreja. Meus amados irmãos, a postura correta é: Deus, o que eu preciso mudar? A palavra de Deus ela não pode ser lida como um livro, um romance qualquer. Há pessoas que se orgulham de ter lido a Bíblia todinha no ano. Mas e daí? Causou alguma transformação? Melhor seria se tivesse lido apenas um versículo, uma porçãozinha que confrontasse a vida desonesta, o pecado e lhe ferisse para trazer cura. Muito melhor seria do que se gabar de ter lido a Bíblia todinha. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. Nobreza espiritual é ouvir a palavra e praticar a palavra. Irmãos, quais são as marcas da nobreza espiritual? As marcas da nobreza espiritual é interesse pela palavra, exame na palavra, internalização da palavra. O nosso coração precisa ser uma terra boa. Jesus Cristo, ele contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, uma boa parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte da semente caiu em terra rochosa. Outra parte da semente caiu em terra entre espinhos. E a última parte da semente caiu em terra boa. E Jesus Cristo explica o sentido dessa parábola. O semeador é o pregador da palavra, é o próprio Jesus Cristo, é aquele que prega a palavra. A semente é a palavra de Deus.
Há pessoas que ouvem a palavra e até impactada pela palavra, mas chega ali fora, vê o amigo, e aí vamos lá no barzinho beber aquela cerveja, pronto, vê o inimigo e roubou aquela palavra que é Satanás. E há pessoas que ouvem a palavra e ficam felizes ao ouvir a palavra, mas quando percebe o custo do discipulado para seguir a Jesus Cristo, os sofrimentos implícitos ao discipulado, ele deixa. É aquela semente que foi semeada em solo rochoso. Não criou raiz, veio o sol, veio as tempestades, veio as dificuldades e murchou aquela planta. E aqueles também que recebem a mensagem com alegria, uau, que palavra! Mas aí vem as preocupações, vem as ansiedades da vida, que são os espinhos, e abafam a palavra. Mas há aqueles que ouvem a palavra, que têm um coração pronto, quebrantado, e nesses a palavra produzirá frutos. São esses que são nobres, aqueles que amam a palavra, aqueles que interessam pela palavra, aqueles que examinam a palavra e aqueles que vivem a palavra. A pergunta que nós precisamos fazer é: você é um nobre espiritualmente falando? Ou você é uma plebe espiritual? Você é bem nascido? Você nasceu de novo? E é claro que essa resposta está no coração de cada um. Que Deus nos abençoe, meus amados. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos cantar com os jovens. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Após